Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Rising Sun. Em Rising Sun, os Kami, ou seja, os grandes espíritos, retornaram ao Japão feudal, descontentes com a maneira como o Shogun tem liderado a nação. Eles reuniram seus clãs sagrados em torno de si, em busca de restaurar as honoráveis tradições espirituais. Os jogadores representam a liderança dos clãs e buscarão expandir o seu domínio no Japão, forjando alianças e vencendo guerras, em busca da vitória final para o seu Kami. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor, confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 5 jogadores. Comece posicionando o mapa no centro da mesa. Cada jogador deve selecionar para si um clã e coletar todas as miniaturas de mesma cor, o escudo do clã e um tabuleiro de política e guerra. Caso essa seja a sua primeira vez jogando, encaixe as bases pretas e brancas nas miniaturas de todos os jogadores. As bases pretas devem ser encaixadas na miniatura que representa o daimyo do jogador, enquanto que as brancas devem ser encaixadas nas miniaturas de Shinto do jogador. Consulte o escudo do clã para distinguir cada miniatura. Cada jogador recebe também 4 marcadores de fortaleza em sua cor. Na parte interna dos escudos dos clãs, há um número identificado como o rank inicial de honra. Posicione os marcadores hexagonais de cada jogador no espaço correspondente no trilho de honra. Posicione também o outro marcador hexagonal de cada clã no espaço 0 do trilho de pontos de vitória. Os jogadores devem sentar-se à mesa em sentido horário, de acordo com a posição de honra de seu clã. Isto indica a ordem de turno e, embora a honra possa ser ganha ou perdida ao longo do jogo, a ordem de jogo dos jogadores não irá mudar. Apenas um jogador pode ocupar um espaço no trilho de rank de honra, por vez. Caso um jogador perca ou ganhe honra, movam o marcador abaixo ou acima dele para o espaço que acaba de ser vago por ele. Posicione um marcador de fortaleza, um bushi e um daimyo de cada jogador na província natal de seu clã, conforme indicado no escudo do clã. Deixe os marcadores de aliança de cada jogador separados. Embaralhe as peças de santuário e posicione 4 voltadas para cima nesse espaço do tabuleiro. Retorne o restante para a caixa. Elas não serão utilizadas nesta partida. Para sua primeira partida, é recomendado que os jogadores utilizem os santuários de Amaterasu, Fujin, Hachiman e Tsukuyomi, nesta ordem. Separe as cartas de estação de acordo com as suas cores. Separe as cartas básicas, estas que não possuem símbolo adicional em sua parte de trás, e cada uma das outras de acordo com o seu símbolo. Para sua primeira partida,
é recomendado o uso das cartas do conjunto da arcada, com este símbolo. Retorne os conjuntos restantes para a caixa. Eles não serão utilizados nesta partida. Faça o mesmo para os baralhos das outras estações. Deixe essas cartas próximas do tabuleiro, separadas por estação. Embaralhe as cartas de mandato político e as deixe próximas do jogador que está mais acima no trilho de honra. Por fim, separe os marcadores de província em guerra de acordo com o número indicado em sua parte de trás. Embaralhe-os e deixe-os próximos do tabuleiro. Faça um banco com as moedas, os marcadores de número de guerra e as miniaturas de monstro próximo ao tabuleiro. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Rising Sun. Vamos às regras. Uma partida de Rising Sun dura 4 rodadas, ou estações, cada uma subdividida em 5 fases. Para iniciar a partida, os jogadores devem posicionar os seus tabuleiros de política e guerra atrás de seu escudo de clã e com o lado de política virado para cima. As miniaturas do jogador devem ser posicionadas fora do escudo na área de jogo do jogador. A quantidade de miniaturas de cada jogador é informação aberta para todos os jogadores. As 3 principais estações de jogo, primavera, verão e outono, seguem a seguinte sequência: preparação da estação, cerimônia do chá, fase política, fase de guerra, limpeza sazonal. A última estação, inverno, consiste em ajustes finais de pontuação de jogo. Vejamos cada etapa em detalhes. Preparação da estação. Abra os marcadores de província em guerra, aleatoriamente, no espaço apropriado, sendo 2 marcadores a mais que o número de jogadores. Posicione os marcadores de número de guerra nos espaços apropriados de cada província, de acordo com a ordem em que os marcadores de província em guerra forem abertos. Caso haja uma ou mais cartas de estação de uma estação anterior abertas, descarte-as. Em seguida, abra todas as cartas do baralho da estação atual, organizadas de acordo com o seu tipo, em uma oferta. Deixaremos essas cartas de lado para a explicação, para salvar espaço. Cada jogador recebe a quantidade de moedas indicada em seu escudo de clã. Por fim, caso algum jogador possua uma miniatura de outro jogador capturada, ele deve devolvê-la a seu dono. Este jogador recebe uma moeda extra para cada miniatura devolvida desta maneira. Cerimônia do chá. Nesta fase, os jogadores terão a oportunidade de negociar alianças com outros jogadores. Alianças de estações anteriores são desfeitas automaticamente antes dos jogadores começarem a negociar. Caso 2 jogadores concordem em entrar em uma aliança, posicione seus respectivos marcadores de aliança juntos, de maneira a formar um círculo completo. Uma aliança com outro jogador gera os seguintes efeitos. Os jogadores envolvidos receberão um bônus em mandatos políticos durante a fase política. Estes jogadores não se enfrentam na fase de guerra, caso sejam os únicos presentes em uma província. Em uma batalha de vários jogadores, o vencedor da batalha não elimina as miniaturas de seu aliado, caso a vença, e, em caso de empate ao final do jogo entre aliados, ambos os jogadores vencem o jogo. Fase política. Ao longo desta fase, os jogadores terão a oportunidade de movimentar as suas miniaturas no tabuleiro e irão receber vantagens dos kami. A fase política se desenvolve em uma sequência de 3 turnos de mandatos,
seguidos de uma fase de Kami e mais 2 conjuntos de mandatos intercalados por mais outras fases de Kami. Na primeira estação de jogo, o jogador que estiver mais acima no trilho de honra será o primeiro a jogar. Nas estações subsequentes, o jogador que estiver à esquerda do jogador que por último realizou um mandato irá agir primeiro. Sempre movimente o baralho de mandato político para próximo do jogador em sequência para auxiliar neste controle. O jogador da vez deve sacar 4 cartas fechadas do baralho e selecionar uma para posicionar no trilho de ativação e realizar a ação do mandato. Iniciando pelo jogador à esquerda do que selecionou o mandato, todos os jogadores poderão realizar a ação permitida pelo mandato. As 3 cartas restantes devem ser devolvidas para o topo do baralho sem serem embaralhadas ou reveladas. Existem 5 possíveis mandatos: recrutar, comandar, treinar, colher e trair. Vejamos cada mandato em detalhes. Recrutar. Este mandato permite aos jogadores posicionar suas miniaturas no tabuleiro. Um jogador que selecionou este mandato será o último a escolher onde colocar as suas miniaturas. Um jogador pode adicionar uma miniatura por fortaleza que possua no tabuleiro. As miniaturas devem ser adicionadas às províncias onde as fortalezas se encontram, sendo uma miniatura por fortaleza. Caso um jogador não possua mais nenhuma miniatura em sua reserva, ele não pode recrutar. Caso o jogador opte por recrutar uma miniatura Shinto, ele pode optar por enviá-la direto a um dos marcadores de santuário. Não há limites para a quantidade de miniaturas que um jogador pode possuir em um santuário. Porém, uma vez que uma miniatura tenha sido alocada em um santuário, ele não poderá mais movê-la de lá. O jogador da vez e seu aliado, caso haja, podem alistar uma miniatura extra em uma de suas fortalezas. Comandar. Este mandato permite aos jogadores mover suas miniaturas no tabuleiro ou construir fortalezas. Um jogador pode mover cada uma de suas miniaturas para uma província adjacente. Cada miniatura pode mover-se no máximo uma vez. Um jogador não é obrigado a mover nenhuma de suas miniaturas. Note que algumas províncias são conectadas pelo mar, indicado por este trilho. Estas províncias são consideradas adjacentes para critério de movimentação. O jogador da vez e seu aliado, caso haja, podem optar por pagar 3 moedas para construir uma de suas fortalezas em qualquer lugar do mapa. A província não precisa estar adjacente a uma miniatura do jogador. Um jogador pode construir mais de uma fortaleza em uma mesma província. Caso tenha construído suas 4 fortalezas, um jogador não pode mais realizar esta ação. Treinar. Este mandato permite ao jogador adquirir novas cartas de estação. Cada jogador pode adquirir uma carta de estação qualquer, pagando seu custo em moedas. Isso está indicado pela quantidade de moedas abaixo do nome da carta. Uma carta adquirida deve ser posicionada virada para cima, ao lado do escudo do clã que a adquiriu. O jogador da vez e seu aliado, caso haja, podem adquirir uma carta pagando uma moeda a menos, para um mínimo de 0. Note que cada jogador somente pode adquirir uma carta, independente de seu custo. Quando um jogador adquirir um monstro, ele passa a ser seu até o final do jogo. Encaixe a base adequada ao monstro para indicar isso. Não há limites para o número de monstros que um jogador pode ter. O monstro é recrutado imediatamente. Colher. Este mandato permite aos jogadores receberem moedas e obter as recompensas das províncias que ocupam. Os jogadores recebem uma moeda do banco. O jogador da vez e seu aliado, caso haja, podem coletar as recompensas listadas em uma província onde possuam mais força. Verifique cada província do jogo.
As recompensas podem ser pontos de vitória, moedas ou Ronin. O jogador recebe um marcador de Ronin do banco. Trair. Este mandato beneficia apenas o jogador da vez. Caso o jogador esteja em uma aliança, ele perde um ponto de honra e desfaz sua aliança. Caso não esteja, ele não perde nenhuma honra. O jogador pode selecionar 2 miniaturas no mapa que pertençam a outros jogadores e substituí-las por suas próprias. Um daimyo não pode ser substituído desta maneira. O monstro deve ser substituído por outro monstro que o jogador da vez possua em sua reserva. Miniaturas Shinto nos santuários não são afetadas por este mandato. Um jogador não pode substituir miniaturas caso não possua em sua reserva miniatura do mesmo tipo. Devolva as miniaturas substituídas para a reserva de seus respectivos donos. Turno dos Kami. Ao avançar pelo indicador político, sempre que o jogo atingir este símbolo, significa que os jogadores irão interromper a fase política e executar um turno dos Kami. Começando pelo santuário mais à esquerda, os jogadores verificam a força total que cada um possui em cada santuário. A honra serve como desempate. Caso um santuário não possua nenhum Shinto, apenas pule-o. Cada Kami oferece um bônus ou habilidade ativada imediatamente. Para mais informação nas habilidades concedidas por cada Kami, consulte a página 19 do manual. Fase de guerra. Nesta fase, os jogadores resolvem as guerras das províncias em disputa. No início da fase de guerra, os jogadores devem virar os seus tabuleiros de política e guerra para o seu lado guerra, atrás de seu escudo de clã. Em seguida, os jogadores que possuírem cartas de estação de melhoria de guerra as resolvem nesta fase. Os jogadores devem, então, seguir a ordem das províncias indicadas no trilho de guerra. Verifique cada província. Caso não haja nenhum jogador na província, nada acontece. Apenas descarte o marcador da província. Caso apenas um jogador se encontre presente, ele coleta o marcador de província e o deixa voltado para cima, ao lado de seu escudo de clã. Caso 2 jogadores aliados se encontrem na província, o jogador que possuir a maior força coleta o marcador. Em caso de empate, o jogador com a maior honra coleta o marcador. Caso 2 ou mais jogadores não aliados se encontrem em uma província, uma batalha acontece. Antes de uma batalha ocorrer, porém, os jogadores terão a oportunidade de adquirir as vantagens descritas em seu tabuleiro de guerra. Os jogadores podem alocar simultaneamente moedas nas vantagens. O número de moedas que cada jogador possui é conhecimento aberto. Após todos os jogadores terem alocado suas moedas, eles revelam seus tabuleiros. Para cada vantagem, os jogadores conferem qual jogador alocou o maior número de moedas, começando pelo seppuku e avançando da esquerda para a direita. Apenas o jogador que alocou mais moedas recebe a vantagem. Em caso de empate, utilize a honra como desempate. Vejamos as vantagens em detalhes. Seppuku. O jogador pode imediatamente matar todas as suas miniaturas na província. Ele recebe 1 ponto de vitória e 1 ponto de honra para cada miniatura eliminada desta maneira. Capturar refém. O jogador pode coletar uma miniatura qualquer de outro jogador na província. Deixe a miniatura próxima do escudo do clã que a capturou. O clã que teve uma de suas miniaturas capturadas perde 1 ponto de vitória, e o clã que a capturou recebe 1 ponto de vitória. Note que daimyos não podem ser capturados desta maneira. Contratar Ronin. O jogador pode adicionar os marcadores de Ronin em sua reserva à província. Cada marcador de Ronin concede ao jogador mais 1 ponto de força. A batalha é então resolvida. Os jogadores somam suas forças na província.
Todas as miniaturas e marcadores de Ronin de um jogador somam um ponto de força, a não ser que algo diga o contrário. O jogador com a maior força vence. Lembre-se que as miniaturas de um jogador aliado não são eliminadas. Todos os jogadores derrotados eliminam imediatamente todas as suas miniaturas. O jogador vencedor coleta o marcador da província e o deixa próximo de seu escudo de clã. Após a resolução, os jogadores verificam a vantagem Poetas Imperiais. O jogador que vencer a aposta recebe um ponto de vitória para cada miniatura eliminada em combate, independente do jogador que as possua e como elas morreram, ou seja, seppuku ou combate. Após resolver a vantagem Poetas Imperiais, todos os jogadores perdedores descartam as suas moedas. O jogador vencedor doa todas as suas moedas alocadas em seu tabuleiro de guerra, distribuídas igualmente entre os jogadores derrotados, como reparações de guerra. Em seguida, prossiga a resolução da próxima província até que todas tenham sido resolvidas. Limpeza sazonal. Após a fase de guerra, realize os seguintes passos. Todos os marcadores de Ronin e moedas nas reservas dos jogadores são descartados. Todas as miniaturas em peças de santuário são devolvidas às reservas de seus donos. Remova todos os mandatos políticos no tabuleiro, embaralhe-os com os mandatos restantes e crie uma nova pilha. Uma nova estação se inicia. Caso esta tenha sido a terceira estação, o outono, o jogo irá se encaminhar para sua fase final. Fim do jogo. Ao final da terceira estação, o jogo chega ao fim com a estação do inverno. Os jogadores realizam a libertação de reféns. Caso os jogadores possuam alguma carta de estação que se ative nesta etapa, elas também são resolvidas. Os jogadores então recebem pontos pelos seguintes critérios: melhorias invernais. Essas cartas de estação concedem pontos de acordo com os critérios descritos nas cartas. Marcadores de província em guerra. Cada marcador de província em guerra que um jogador possuir concede pontos de vitória de acordo com o indicado no marcador. 1 ponto para marcadores da primavera, 2 para marcadores de verão e 3 para marcadores de outono. Bônus de conjuntos de províncias em guerra. Os jogadores recebem pontos adicionais para cada marcador de província diferente que possuírem. 10 pontos para 3 ou 4 marcadores diferentes, 20 pontos para 5 ou 6 marcadores e 30 pontos para 7 ou 8 marcadores diferentes. O jogador que obtiver a maior quantidade de pontos é o vencedor. Em caso de empate, vence o jogador que possuir mais honra. Neste vídeo, ensinamos a jogar Rising Sun, por Eric Lang. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!